Olá, colegas! Olá, professora Karina! Meu nome é Francine Machado Dias e o tema do meu trabalho é a Síndrome do Segredo no Abuso Sexual. Eu dividi em alguns tópicos o trabalho, como abuso sexual cometido contra criança e adolescente, características, Síndrome do Segredo e algumas considerações finais. Não é de hoje que os crimes cometidos contra a liberdade sexual são um problema da sociedade. Eles têm as suas raízes na história, na cultura e nas crenças dos povos. O Código Penal, no seu capítulo 2, traz um elencado de crimes que são cometidos contra a dignidade sexual, sendo o mais grave deles o estupro, presente no artigo 213 e considerado crime hediondo devido à gravidade da violência em que a vítima é submetida. Seguindo esse mesmo raciocínio de crimes sexuais, logo em seguida aparecem os crimes sexuais cometidos contra criança, adolescente e vulneráveis. São considerados vulneráveis todas as pessoas que possuem alguma doença mental, ou crianças e adolescentes menores de 14 anos, ou alguém que não tinha condições de se defender do ato praticado. Qualquer pessoa que cometeu um crime contra vulneráveis, ou criança e adolescente, mais especificamente, ela vai ser julgada pelos artigos do Código Penal, mas sempre será analisado e considerado os princípios e preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos crimes contra a dignidade sexual é punido a liberdade sexual da vítima, e o seu direito de livre escolha de se relacionar sexualmente com quem ela quiser. Então, se pune quando isso é tirado dela. Nos crimes sexuais contra vulneráveis, se pune a inserção sexual da criança e do adolescente. Abuso sexual contra criança e adolescente é qualquer ato sexual contra eles praticados, sejam de relações homossexual ou de relação heterossexual. A principal característica nesse tipo de abuso é o desenvolvimento psicossexual do agressor muito mais adiantado do que o da vítima. Ele acaba inserindo, por assim dizer, ela em relações sexuais. Esse tipo de abuso ele é sempre ocorre violência física e coação. Os abusos eles podem ser divididos entre abusos extrafamiliares, quando o abusador não é alguém de convívio da vítima, abusos intrafamiliares, quando o abusador é alguém de convívio familiar da vítima, alguém que frequenta a sua casa, alguém que é bem visto pelos seus pais. Geralmente esse abusador ele se demonstra uma pessoa simpática, uma pessoa carismática, uma pessoa agradável, alguém que jamais levantaria suspeitas sobre os abusos. Nesse tipo de abuso, o abusador ele possui um certo poder sobre a vítima, porque ele frequenta a sua casa e ele é bem visto pelos seus familiares. E muitas vezes ele ajuda essas famílias, as famílias da vítima, financeiramente. E existe um incesto, que é quando o abusador é alguém que deveria ter o papel de cuidado em relação à vítima, seja padrasto, madrasta, tutores. Nessa relação, há um envolvimento afetivo e emocional da vítima com seu abusador. E o abusador acaba fazendo uso desse envolvimento para prender a vítima nessa relação. É possível citar como características e, vamos dizer, sintomas do abuso a depressão, a tristeza, a ansiedade, o medo, a angústia, a falta de convívio com pessoas da mesma idade, mas é sempre importante lembrar que nem todas as vítimas de abuso sexual demonstram sintomas. Muitas vezes as vítimas, elas não condenam os seus abusadores, elas não contam o que elas passam por medo
das consequências de que a exposição desse segredo vai trazer para a vida dela, do que vai acontecer com a família dela, e muitas vezes ela acha que ninguém vai levar ela a sério. E quando a gente fala disso, a gente acaba já trazendo para o assunto a síndrome do segredo, que nada mais é do que o poder que o abusador tem sobre a vítima e que ele faz uso de uma forma que ele coage ela, que ele amedronta ela, para que ela não revele os abusos. A vítima tem consciência do que acontece, ela sabe que é errado, mas como ela tem medo dele e tem medo que ninguém vá dar ouvidos a ela e das consequências que pode ocorrer na vida dela, ela acaba guardando esse segredo e criando mecanismos para lidar com ele. A maior ameaça que os abusadores usam contra as vítimas são em relação à vida da mãe das vítimas. Dentro dos abusos, além da síndrome do segredo, também surgem duas outras síndromes. A síndrome de adição, que é quando o abusador ele fica meio que preso nesses abusos, ele já perdeu o controle do que ele está fazendo, ele está meio que num círculo vicioso que ele nega para ele mesmo. E a síndrome de acomodação, que é quando a vítima já está conformada com os abusos. Ela não vê um meio de sair daquilo ali, então ela se conforma. Como considerações finais, eu trouxe algumas informações muito relevantes para passar para vocês. Os abusos, eles acontecem com qualquer criança e adolescente, de qualquer faixa etária e de classe social. Ele é mais comum de acontecer com meninas. Os pais são os maiores abusadores. As vítimas, na maioria das vezes, vêm de famílias desestruturadas. Além dos abusos, muitas vezes as vítimas são negligenciadas pelas famílias. As mães são as principais pessoas que denunciam os abusos. E as vítimas, além das mães, elas também contam os abusos para professores, psicólogos e algumas outras pessoas que elas consideram de confiança e que possuem certa afinidade. Deste ano, saiu os dados que em relação ao ano passado, 70% das denúncias de abuso foram contra vulneráveis. E desses 70%, 59% foram de estupros de crianças até 13 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz no seu artigo 70 que é dever de todos garantir o respeito pelos direitos da criança e do adolescente. Ele traz também no artigo 245 que é dever de médicos, professores e qualquer outro profissional da saúde e da educação denunciar qualquer suspeita de abuso ou de maus tratos cometido contra crianças e adolescentes, podendo ser punível por isso caso não o faça.